Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Impúria Podcast. Já prepara o coração, porque hoje o papo vai além da estética. A gente vai falar sobre cuidado, autoestima e sobre a potência que existe quando mulheres escolhem viver daquilo que acreditam. Hoje a gente vai explorar dois universos incríveis, mas ambos com um ponto em comum: resgatar a autoestima e desenvolver a confiança de dentro para fora. Se você quer entender como o autocuidado pode ser um ponto de virada na vida de uma mulher, fica com a gente até o final, porque vai ser falado aqui muito além do físico. E antes de qualquer coisa, quero me apresentar e falar dessas mulheres incríveis que estão aqui comigo hoje. Eu sou Tainá Pivatelli, estrategista digital, fundadora da Etapa, e hoje eu estou estreando como apresentadora do Impúria Podcast. Não reparem que o friozinho na barriga está a mil por aqui. Hoje eu estou com duas profissionais incríveis que são pura referência nos seus segmentos. Bianca Cordeiro, biomédica esteta, criadora da clínica Bianca Cordeiro, que fica na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, com quase 7 anos de experiência em harmonização facial e foco em naturalidade. Ela fala de beleza sem exageros, respeitando a essência de cada mulher. Estou também com a Mariana Pontes, fisioterapeuta especialista em pós-operatório, que acredita que o cuidado vai além da técnica e cada paciente precisa se sentir segura, acolhida e amparada no seu processo de recuperação. Com um olhar humanizado e muito conhecimento técnico, ela mostra que com saúde e estética pode caminhar juntas com leveza e segurança. E agora eu vou perguntar um pouquinho sobre a história profissional delas, sobre como elas chegaram até aqui. Bianca, me conta um pouquinho, como é que surgiu esse interesse pela estética e especificamente pela harmonização facial? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho dessa trajetória, né, dentro do empreendedorismo. E, inicialmente, vou ser bem sincera, na verdade, eu queria trabalhar com genética forense. Totalmente oposto, né? Mas, ao final da minha graduação em biomedicina, eu fui ver a listinha das habilitações e eu falei, olha, estética. É uma das poucas áreas da biomedicina que a gente tem um contato direto com o paciente, porque o biomédico ele trabalha muito nos bastidores, né? Com exames laboratoriais, na parte de pesquisa. E eu sou muito comunicativa, adoro falar. Eu falei, eu acho que eu preciso de um contato de 1 a 1 com o paciente. Então, eu pesquisei e falei, olha, acho que a estética não é só passar creminho. Pesquisei, vi pós, vi o conteúdo programático, anatomia, e eu falei, olha, interessante. E como a maioria, acho que acredito eu, dos brasileiros, eu fiz um financiamento estudantil para fazer a pós-graduação. Então, eu precisava também de uma área da biomedicina que me desse um retorno rápido. Né? Mais rápido. Rápido, porque não é esse mar de rosas que a gente imagina que é o empreendedorismo, ainda mais no Brasil. Então, eu achei interessante o conteúdo da área da estética, da biomedicina, e tentei pensar que isso poderia me dar um retorno financeiro, porque era uma das únicas áreas que eu poderia empreender, que eu poderia ter o meu próprio consultório, e aí ia depender de mim, né? Não trabalhar com CLT, depender de um salário do meu chefe, aumentar o meu salário. Então, começou exatamente por esse motivo especificamente. E tem muita gente que acha que é ruim falar, comecei pensando pelo dinheiro, e eu acho que não tem problema nenhum. Não tem mesmo. Até porque temos contas para pagar. Lógico, exatamente. E o amor, ele foi construindo ao longo do caminho. Perfeito. Fui me apaixonando cada vez mais. Maravilhosa, Bianca. E você, Mari, me fala um pouquinho, por que você escolheu a fisioterapia? Então, eu, na verdade, queria ser veterinária, né? Só que eu sempre trabalhei desde nova e o meu primeiro emprego foi numa ecoterapia, que é reabilitação de pessoas com necessidades especiais em cima do cavalo. E ali eu me apaixonei, assim, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Entrei para a faculdade de fisioterapia e que até então queria seguir nessa área de ecoterapia. Só que durante a minha graduação, né, eu sempre tive o sonho de realizar a cirurgia de rinoplastia, porque, enfim, ao longo da minha infância eu sofri muito bullying, era uma questão muito forte ali para mim.
E tive a oportunidade de realizar a cirurgia durante a graduação. E aquilo mudou a minha vida, assim, né? Então, eu percebi que eu entendi ali uma área da fisioterapia que eu poderia atuar que ia além da... Até então, para mim, era só a questão estética, né? E eu tinha até um preconceito que muitas pessoas têm de que a estética é algo fútil, é algo que, né, que não tem tanta importância. E aí, quando eu vivenciei aquilo, né, quando eu passei pela minha cirurgia de nariz, da rinoplastia, eu entendi o poder que você se sentir bem tem na vida de uma pessoa, né? Então, é o que eu comento até com todo mundo, com as minhas pacientes, e que eu passo isso para elas, é o quanto a cirurgia mudou a minha vida. E eu falei, cara, eu quero fazer parte desse processo, eu quero viver isso também. E foi aí, assim, nasceu essa vontade, né? Mas é claro que houve um longo percurso aí até chegar no pós-operatório de cirurgias plásticas. Sim, e isso que vocês tocaram realmente é algo que acontece, né? A estética é vista como algo fútil, como algo supérfluo, que a gente pode deixar de lado. E, na verdade, ela afeta a saúde física, saúde emocional, muitas questões. Eu tenho muitos clientes da área de estética que a gente gera uma transformação muito grande na vida daquelas pessoas. Não é só... Normalmente foi o que ela falou, quando a pessoa vai fazer uma rinoplastia, um procedimento, ela tem uma bagagem, uma história com aquele procedimento. Sim. Não é sobre, eu preferia o nariz de antes ou de agora. Não, a história dela que pediu pelo aquele procedimento, né? É muito além. E me diz, você sempre teve essa filosofia de valorizar o natural? Eu acho que a primeira coisa que, quando eu comecei a atuar na estética, eu era muito nova, 22, 23 anos, e eu fiz o meu primeiro Botox com essa idade, e eu lembro até hoje que, na época, o meu namorado, hoje meu noivo, ele falou, você não precisa, você vai ficar diferente, pra quê? E aí eu falei, se eu vou vender isso, eu preciso viver isso, né? Ter ali a sensação de como é, quais são as coisas que acontecem, fica roxo, dói, não dói. E eu percebi que era possível ter uma estética que me desse um benefício, um resultado, só que não me transformasse em outra pessoa. Total. E desde o início, desde 2018, eu falo de naturalidade e eu vivo a naturalidade até hoje, né? Hoje a gente está na era da remoção de ácido hialurônico, né? Muitas famosas tirando o preenchimento e falando de naturalidade, mas eu acho que isso já devia ter acontecido há muito tempo. Total. Há muito tempo. E desde o início eu sempre tive muito receio. Muito receio dos meus pacientes se sentirem transformados, mas pro lado ruim, porque a transformação ela acontece e normalmente é de dentro para fora. Mas eu queria ter resultados impactantes, mas que não gerasse estranheza, acredito eu, assim, sabe? Então, sempre lá no fundo, lá no início, sempre foi dessa forma. Eu até comentei com você ali na recepção, eu estudei o perfil delas para conhecê-las um pouquinho, e isso da Bianca me chamou muita atenção, porque, de fato, ela tem resultados naturais, ela tem uma harmonização nela mesmo, super natural, porque acho que hoje em dia, com essa onda de tudo, né, a naturalidade está em alta. Muita gente vende a naturalidade sem viver aquilo, né? E me chamou muita atenção, porque, de fato, você vive, prega, os resultados são realmente muito naturais. Eu sempre falo para as minhas pacientes, ou para quem quer ser minha paciente e está na dúvida, que o ponto de escolha de um profissional é a primeira coisa. Você gostou do jeito, do rosto daquele profissional? Seja homem ou mulher, até em relação à cirurgia plástica, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que viver e passar pelo processo. Total. Quando a gente quer fazer o cabelo, a gente não olha o cabelo do cabeleireiro. Total, né? Dentista, a gente não vê se ele tem um dente alinhado. E acho que com a estética é da mesma forma. É a mesma coisa. Você tem que olhar para o profissional. Se ele fala de naturalidade, a imagem dele tem que comunicar isso, né? Exatamente. A Mari é especialista em pós-operatório. Mari, fala pra gente por que você escolheu essa área tão específica da fisioterapia? Então, como eu passei por esse processo na minha vida, eu vi o quanto a rinoplastia me impactou de forma, como ela falou, de dentro para fora, né? E assim, o fato de eu me sentir bem comigo mesma mudou a forma como eu vi o mundo. Então, assim, quando eu falo para as pacientes, a cirurgia plástica mudou a minha vida porque ela mudou a minha forma de merecimento, ela mudou a forma como eu me amava, me via, me aceitava. Então, eu sempre quis fazer parte desse processo e poder proporcionar para outras mulheres uma experiência parecida com
com o E é um que momento que a gente eu precisa vivi. de um acolhimento, né? Acabou de passar por um processo delicado, precisa tanto de tratamento mesmo, da técnica, quanto desse acolhimento Sim, emocional. total. E assim, as mulheres que buscam uma cirurgia plástica, né, ao contrário do que muitos dizem, que é o que a gente já falou, que é só estética, você não precisa disso, você está muito bem. E existe uma questão ali emocional, psicológica, que afeta aquela mulher todos os dias e que afeta de uma maneira muito mais profunda do que se parece. Então é aquela mulher que ela deixa de ir numa festa porque ela não se sente bem com o corpo dela, porque ela não se sente bem com a roupa que ela tá. É aquela mulher que ela deixou de ter intimidade com o marido porque ela não consegue se sentir bem, e isso afeta diretamente a libido. Então, quando a gente vê a mulher que passa por um processo tão delicado, que é de você não se aceitar, não se reconhecer e não se amar, e você acompanha todo aquele processo dela voltando a brilhar, voltando a viver mesmo, né? Porque elas se olham diferente. É algo muito E transformador. às vezes ela já se desafiou a passar pelo processo da cirurgia plástica, que às vezes já é uma batalha interna, e negligencia o pós-operatório, que é tão importante quanto, porque às vezes se fizer alguma coisa errada ali naquele período, também pode gerar outros traumas, até outra cirurgia, né? Sim, eu brinco com elas, né? Eu brinco com as pacientes que a cirurgia começa quando a cirurgia termina. Total. Porque a escolha de um bom profissional para acompanhar o seu pós-operatório, ela é tão importante quanto a escolha de um excelente cirurgião. Total. Então, não adianta você escolher o excelente cirurgião e uma profissional que não é qualificada naquilo. Porque existem técnicas e abordagens que podem... não é que elas não podem melhorar a paciente, mas elas podem prejudicar de uma forma, assim, irreversível o pós-operatório. Eu tinha uma cliente que era especialista em lipo de papada, e ela tinha uma parceria muito forte com a fisioterapeuta de pós-operatório, porque o resultado também dependia daquele pós, né? Então, é uma aliança ali Acho que precisa... O planejamento da cirurgia tem que já incluir Exatamente, os custos exatamente. disso. Ela fazia questão de acompanhar até esse processo com essa parceria, porque se deixasse na mão do cliente, às vezes ele se perdia nesse momento e o resultado era todo comprometido. Sim. Então faz todo sentido. E Bianca, me fala um pouquinho, quando que você resolveu de fato tornar isso um negócio, deixar de ser uma prestadora de serviço e abrir a sua clínica, abrir o seu negócio? Olha, durante ali a pós-graduação, a minha primeira tomada de decisão é que, primeiro, antes de entrar na pós, eu precisava de um emprego para pagar a pós-graduação. E, naquela época, eu tinha habilitação já de genética, eu consegui isso durante a faculdade. Porém, ninguém quer dar emprego para uma recém-formada em genética, né? Uma coisa muito delicada, enfim. E aí eu falei, olha, se com a estética eu posso ter o meu próprio consultório, eu quero trabalhar numa clínica. E aí eu comecei a procurar emprego para recepção. Eu já tinha trabalhado como recepcionista. Para ter essa experiência. Exatamente. Eu queria saber todos os processos, todos os bastidores, porque para a gente delegar, a gente precisa ter passado por aquilo, né? Ou minimamente aprender um pouco sobre aquilo para delegar de fato para alguém. Então, eu trabalhei como recepcionista, fiz a pós-graduação e 6 meses depois de formada, tentei trabalhar em parceria com um local que não deu certo. E eu falei, não é para mim essa coisa de ser CLT, de trabalhar para alguém. Meu pai vivia falando que eu estava sujando a minha carteira pedindo demissão. Aí eu falava, pai, é só ir lá no Poupa Tempo e pedir outra carteira que ela sai limpinha. E eu comecei a observar que o meu perfil mesmo não era de CLT. E aí eu tinha R$1.000, um sonho, e aluguei um consultório. Foi muito com o incentivo da minha mãe. Minha mãe, ela sempre embarcou muito. E quando eu contei pra ela, ela falou, filha, se você quiser, a gente vai. Eu dou meu nome lá pra alugar a sala, porque como eu era muito nova, eu não tinha ainda nome no mercado, né? Crédito, essas coisas. E ela que foi aquela incentivadora inicial. Maravilhosa. E você, Mari, me fala um pouquinho, o que fez você, de fato, fazer disso o empreender, fazer disso a sua vida? Então, na verdade, eu passei por uma trajetória ali, né? Uma sequência de experiências. Então, eu vim de São Paulo, então fiz uma transição de carreira, cheguei no Rio e eu não conhecia ninguém e eu queria trabalhar com pós-operatório. Então, eu falei, eu vou escolher uma pós-graduação que tenha uma referência nessa área. E fui. Só que, assim como ela, eu também não tinha o dinheiro para investir, né? Os cursos são muito caros e tal. E aí eu fui trabalhar em outras áreas. Então, eu tive um consultório meu também, que eu trabalhava com estética.
E fiquei durante um tempo. E aí existia uma questão de administração também que a gente não aprende na faculdade, né? Da saúde zero. Então ninguém ensina para você assim, ó, quando você sair, você precisa assim para administrar. Então, assim, eu precisei dar um passo para trás, fechando meu consultório, fui trabalhar em uma empresa CLT e trabalhava de segunda a segunda ali, direto, sem tempo com a família, sem tempo com o marido, com os filhos, enfim, com o filho, E né? muitas vezes as pessoas acham que CLT é sinônimo de horário, né, gente? É. Vai entrar em horário comercial. Gente, não é nada disso. Não, e não é, a realidade é outra, né? outra. E aí chegou um momento que eu não me via mais feliz fazendo aquilo. Eu senti que eu não conseguiria impactar a vida de outras pessoas da forma que eu gostaria, né? E aquilo pegou muito nos meus valores, assim, no que eu acreditava como profissional, de proporcionar sempre o melhor, uma experiência melhor, um resultado melhor. E aí foi quando eu decidi, assim, eu falei, cara, vou ter que tomar uma decisão. E aí fiz meu primeiro curso de pós-operatório e fui. E aí, enfim, ainda fiquei ali conciliando um tempo, né? E aí tirei férias e a minha professora da pós-graduação falou, Mari, preciso que você me substitua. E eu fui. Aí eu fiquei um mês trabalhando só com pós-operatório e aí não fazia mais sentido para mim. E aí eu tive a coragem de sair. Eu falei, eu vou sair com a cara e com a coragem, sem paciente, sem nada, eu vou. E aí pedi demissão, saí da empresa que eu trabalhava. E assim, as coisas vão acontecendo, né? A gente faz acontecer. Então, foram fluindo e hoje eu trabalho somente com pós-operatório. Perfeito. E eu achei muito interessante que as duas começaram de um cenário improvável, né? As pessoas veem a gente depois de um tempo de estrada, nossa, parece que tudo era favorável, que todo mundo colaborou, que todo mundo apoiou, que tinha dinheiro já organizado. Gente, não é assim. A maioria das pessoas começa no cenário improvável, na coragem, ou por conta de uma dívida, ou por conta de um desafio que passou. Como ela, eu conciliei também o consultório, porque quando a gente aluga uma sala, né, para ter ali o espaço, a gente tem medo do nosso serviço não ser suficiente para arcar com as contas. Sim. Então, eu trabalhei um período, era uma vaga de CLT que era 6 horas diária, raridade, mas era uma vaga de CLT, inclusive aqui na Barra, eu trabalhei um tempo nessa clínica e no meu consultório. Então, eu ia para a clínica 7 da manhã, saía meio-dia para entrar aqui na Barra, acho que 1h30, 2 da tarde, saía da Barra 8 horas da noite, chegava em casa, pegava, né, trem, enfim, todo aquele processo de transporte público. E eu fiquei um tempo conciliando e até que alguém uma vez falou comigo e falou assim, olha, o seu consultório ele nunca vai deslanchar se você não dedicar. Se for um plano B, exatamente, né? Se você sente que você está usando ele para um plano B, ele vai sempre estar nessa posição. E aí eu pedi demissão também, e foi aí que as coisas começaram de fato a acontecer. E isso é uma super lição, porque eu acompanho de perto muitas mulheres se preparando muito tempo, estudando muito marketing, estudando muito negócio. Gente, nada prepara a gente como colocar a mão na passa, como alugar um consultório ali com R$1.000 do cartão de crédito que eu vi. E a cara e a coragem, a gente precisa, de fato, se jogar e fazer daquilo o plano A, porque eu ouvi muito isso também. Enquanto isso for um plano B, tenha certeza que quem tiver disso um plano A vai sair na frente. Exato. E me fala um pouco, Bianca, o que foi o seu maior desafio? Assim, teve um momento mais desafiador na sua carreira, uma virada de chave, algo que você sentiu ali que foi... Eu acho que o desafio do início é sempre o medo de não ter pacientes. Eu acho que é o ponto-chave. É unânime. É não ter pacientes, mas eu sempre tive esse medo, mas eu sempre trabalhei com o que eu tinha ali de recurso. Rede social, parceria com blogueira, parceria com salão de beleza. E hoje, estudando, eu amo marketing. Eu sou uma biomédica marqueteira. Eu tenho uma amiga que ela fala, Bianca, se um dia você quiser criar uma agência para a área da saúde, eu quero ser sua sócia. Porque eu gosto muito de estudar isso. E lá atrás eu via que eu já fazia coisas que hoje eu sei que tem nomes bonitos, né? Tem nomes técnicos. Então, o meu medo inicial sempre foi isso, não ter pacientes. E a minha virada de chave, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo acha que tem uma virada. Mas eu acho que tudo que aconteceu fez eu estar onde eu estou e eu me tornar quem eu sou, e eu acho que eu não estou nem na metade do caminho. Então, eu não acho que tem uma viradinha de chave. Eu acho que é muito uma questão de você querer fazer dar certo. Total. A partir do momento que você quer, você tem
o tesão do tipo... Garra de fazer. Eu quero, isso vai dar certo. Independente do que vá acontecer, eu tenho uma frase que eu sempre falo para as minhas alunas, pisa que Deus dá o chão. Eu não sei o que acontece, mas tudo que eu já me ousei, ou que as pessoas acharam, você tá doida? Você vai alugar uma sala desse tamanho, que não sei o quê. Eu não sei o que acontece. Eu fico até arrepiada falando disso, mas tudo que eu decido fazer, que eu boto na minha cabeça que vai dar certo, cara, as coisas acontecem. As coisas vão surgindo, parece que os caminhos vão se abrindo, né? E quando você vê, tá lá, fluiu, aconteceu. Mário, fala pra gente, existiu esse momento mais desafiador, uma virada? Conta. Para mim, assim, a virada de chave foi muito, assim, quando eu fiz o meu primeiro curso com essa professora de pós-operatório, né, e a gente almoçando, e eu, putz, amanhã eu vou ter que trabalhar, de tal horário, de domingo a domingo. Ela me perguntou assim, quanto que você ganha lá nessa empresa, né, que você trabalha tanto? Eu falei, eu ganho o piso do fisioterapeuta. Ela olhou para mim e falou assim, cara... Daí você vai ganhar com um paciente de cirurgia plástica. A gente não pensa. Aí eu fiquei olhando para ela, né? E eu, cara, será que é possível? E aí é aquilo que ela falou, que assim, que você tem que confiar em Deus. E a gente aprende, quando a gente empreende, né? A gente aprende, assim, que existem coisas que elas vão além do que a gente pode imaginar, né? Então, quando é de Deus, as coisas fluem muito. Eu tinha muito medo de não ter pacientes. E no início eu não tinha carro, então eu atendia domiciliar. E eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus para Niterói atender meus pacientes. Então, assim, você vai correndo atrás e vai construindo. E, no meu caso, os amigos foram vendo também, então foram indicando. Mas, assim, meu grande medo foi, acho que o medo que todo mundo tem, que é você não ter pacientes, você não ter como pagar as suas contas, né? E o que me fez pensar muito, tive um incentivo muito grande do meu marido, que me incentivava, não, vai, você tem que ir, tem que fazer e tal, foi que eu pensei assim, cara, qual que pode ser o pior cenário se eu sair e não der certo? Aí eu, bom, se eu sair e não der certo, eu volto pro CLT. Esse é o pior cenário que poderia acontecer comigo. Eu posso lidar com ele? Posso. Então, tá bom. Então, eu vou. Então, assim, fui com a cara e com a coragem, né? E isso é muito engraçado, porque acontece mesmo. A gente tem medo de algo que a gente nem racionaliza, né? Nem para pensar. Eu tô com medo do quê? De não dar certo, de esse valor realmente eu vou fazer com um paciente, a gente não coloca ali no papel mesmo para ver o quão possível é. Eu lembro que em menos de 6 meses, já tinha, acho que mais de 10 clientes ali de gerenciamento, quando eu, de fato, comecei a fazer do marketing um outro trabalho, né? Eu tenho uma rede de sorveterias que trabalhava com meu marido com mais de 40 anos, e eu nem passava pela minha cabeça de criar uma agência de marketing, começar do zero em outra profissão. E quando ele falou, por que você não faz isso? As pessoas estão pedindo, estão querendo fechar. E eu, não, mas isso é para nossa empresa, eu não quero fazer disso um negócio. E realmente as oportunidades fluem, né? Parece que o que Deus coloca a mão ali realmente, e a gente encara com coragem, tudo acontece de forma muito mais fluida. Não quer dizer que é fácil, tá, gente? Não quer dizer que o cenário é perfeito. Mas realmente, quando a gente está exatamente onde a gente deveria estar, parece que as coisas fluem de forma mais leve. E me diz, Bianca, se você tivesse começado hoje, ou se você visse uma profissional que está começando hoje na sua área, qual o maior conselho que você daria? Ou algo que você faria de diferente? Constância. Maravilhosa. Para mim, se resume em constância. Porque, infelizmente, eu acho que as pessoas elas tendem muito a começar e não terminar. E eu, quando eu era criança, eu ouvia muito isso, que tudo que eu começava eu não terminava. E quando eu decidi abrir meu consultório, eu botei na minha cabeça que eu não ia desistir. Eu passei por uma pandemia. Não sei se você já tinha um consultório na época da pandemia, mas eu até hoje, quando as pessoas me perguntam, eu falo, eu não sei como eu fiz, mas eu sei que eu fiz, sabe? É isso. Então, assim, pra mim é constância. Então, é fazer até dar certo. E se não der certo, tenta de novo. Eu acho que, primeiro, isso é muito da mente de quem tem o feeling já de empreender. É o famoso ninguém disse que era impossível. Exatamente, até ir lá e fazer. Então, para mim, acho que o recado que eu dou é constância, porque as pessoas tendem muito a começar as coisas, faz 1, 2, 3 vezes, não deu certo, vou parar. Não para, continua. Se você, de fato, quer isso, obviamente, né, você tem que querer.
é ter constância. Não é assim para emagrecer? Exatamente. Não é assim pra gente obter qualquer tipo de resultado? Pra mim, acho que é a chave de tudo na nossa vida, de modo geral. Se eu quero ter uma vida saudável, se eu quero ter a minha empresa saudável, é ter constância em executar os processos. Isso, eu falo muito isso em relação a conteúdo A e a rede social é marketing isso. digital, porque muita gente acha que a gente vai construir autoridade no digital assim, né? Eu tô construindo até hoje. Demorou anos para se formar, para se especializar, para construir sua carreira no off, e no digital acha que vai ser do dia para noite, não é? Exato. E eu faço exatamente essa associação com emagrecimento, com outros pontos da vida, que se a gente não tiver constância, não tem resultado. Até a cirurgia, né? Sim. O resultado da cirurgia plástica ela não é para sempre. Exatamente. No quesito de perda de gordura, né? Lipo, essas coisas. Se você não tiver constância no pós, Total. você perde o resultado. A cirurgia, eu acho que ela é um primeiro passo para aquela mulher ela ter uma mudança no estilo de vida, né? Então, É o assim, start. ela é o start, mas assim, se ela continuar com os hábitos ruins, não adianta. Né? Exatamente. E complementando até o que a Bianca falou nessa questão da constância, de não desistir, eu acho que todos os desafios que a gente passa quando decide empreender, eles dão mais musculatura, assim, pra gente. Então, no início... E a gente vai mudando a nossa mentalidade, assim. Então, ao invés de você ficar, ai, caramba, por que isso está acontecendo comigo? Nossa, como a vida é difícil. Cara, o que eu posso aprender? O que eu posso melhorar? De que maneira eu posso fazer isso ser diferente? Então, você vai vivendo as coisas e aí você vai aprendendo na prática que, assim, o que dá certo e o que não dá. E isso vai te dando também uma bagagem, né, para você ir crescendo ali. Então, concordo totalmente com a constância. Eu falo que a gente, empreendedora, ou quem empreende, a gente tem que ter uma mente resolvedora. Empreender é resolver problema. Total. De todas as formas. exatamente isso. Eu não vendo um Botox. Eu vendo a liberdade do meu paciente sorrir para uma selfie e não se sentir desconfortável. Então, a gente está resolvendo problemas. E dentro da empresa vão surgir problemas e a gente tem que pensar rápido para resolver isso, né? Você acha que para começar, de fato, se você pudesse falar para uma pessoa que está começando agora, ou até mesmo se reencontrar com o seu eu do passado, é a constância que faz a diferença, Mari? Sim, mas eu acredito muito também principalmente para minha área, né? A pessoa se especializar. Porque eu acho que quando você inicia em uma área, você precisa dominar muito aquilo para você se sentir segura para enfrentar tudo que a gente falou aqui. Então, não adianta a profissional acabou de se formar e aí ela vai trabalhar com pós-operatório sem se especializar pelo menos um pouquinho antes, porque ela não tem segurança para passar por tudo que vai ter que algo passar. que a pessoa então, ainda assim, não é, né? Não tem como. O pós-operatório de cirurgia plástica, ele exige muito de você dominar ali todas as fases de cicatrização. E aí você tem que ter também uma maturidade emocional ali para lidar com essas pacientes, porque às vezes as coisas não saem como você espera, como a paciente espera, e você tem que saber lidar com isso também. Então, para quem quer começar nessa área, eu falo, especialize-se. Estude, domine. Você não precisa ser o melhor em tudo no início. Estuda uma coisa, especializa naquilo e aí você vai crescendo, vai acrescentando. Porque a pessoa precisa ter segurança para trabalhar aqui. E no digital, gente, eu vejo muito isso. Todo mundo parece que quer chegar pronto, né? Comecei uma carreira, acabei de me formar num curso, de me especializar em algo. Não, mas todo mundo tá botando que é expert, que tem muita bagagem. Eu tenho que falar que eu tenho muita bagagem. Eu tenho que chegar pronto, eu tenho que começar com um ensaio mega profissional e mostrar que eu sou um profissional que você ainda não é. Você tem 3 meses, 6 meses de formado. Não precisa vestir um personagem, né? Isso acontece muito. E esse ponto de se especializa, se capacita antes de vender isso é muito importante. Porque, na verdade, a gente traz para o digital o que a gente é no off, não um personagem que a gente inventou. Sim. E achei muito importante falar sobre isso, porque é o que a gente vê o tempo inteiro. Eu quero chegar no patamar da Mari, eu quero chegar no patamar da Bianca. Gente, não é o visual ou só a imagem que vai te fazer alcançar isso. Você precisa ter uma bagagem, né, para vender isso. Maravilhosas. Agora vamos fazer uma pausa rápida para os nossos parceiros e apoiadores que tornaram esse conteúdo possível. No próximo bloco, a gente vai mergulhar em um papo mais pessoal, para saber o que move essas mulheres fora do consultório, quais são seus sonhos, como elas equilibram tudo. Aproveita esse intervalo, já curte esse vídeo, engaja com o nosso podcast, comenta aqui se você já conhecia uma delas
onde você conheceu e o que você está mais gostando no nosso episódio. Se você já entendeu que a produção de conteúdo é fundamental para a evolução da sua marca, você precisa conhecer a etapa marketing digital. Lá a gente vai produzir conteúdo estratégico para atrair os clientes que você precisa e não só números por números. Se você quer conhecer nosso trabalho, já segue a gente. Etapa Marketing Digital. Mari, me fala um pouquinho dos seus sonhos. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Quais são os seus maiores desejos, profissionais ou pessoais mesmo? Me fala um pouco de você. Então, eu venho de uma família de professores, né? Então, assim, meu pai é professor, meus tios são professores, minhas tias são professoras. Então, eu tenho em mim essa vontade muito grande de passar para outros profissionais um pouco do brilho, do amor, desse carinho que eu tenho, da técnica também, da responsabilidade que é você ser uma profissional capacitada ali na área, né? Então, meu maior sonho é realmente dar aula, poder passar o meu conhecimento à frente. Deixar esse legado, né? Sim, deixar esse legado, exatamente. E, Bianca, me fala um pouco, qual o seu maior sonho atualmente, assim, o que te move? Bom, profissionalmente falando, eu tenho algumas ambições. Atualmente, hoje, eu tenho, né, um consultório que depende 100% de mim. E eu estou já estruturando alguns processos para, de fato, reduzir ali aquela carga do meu operacional e ficar mais na parte estratégica, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, é ter uma equipe, ter um consultório maior, mais salas para atendimento, realmente aumentar a gama ali de serviços também que eu ofereço. E isso também está interligado com a minha vida pessoal, porque a gente fala muito, né? Tem que separar a pessoa física, a pessoa jurídica, mas tem certas coisas que não tem como. Elas estão entrelaçadas. Eu ainda não sou mãe, então eu tenho esse sonho de ser mãe. Então, talvez aí nos próximos anos eu quero também... A gente sabe que quem empreende, a gente tem um receio muito grande da maternidade. Ficar sem trabalhar. Eu amo o que eu faço, mas eu tenho também esse sonho de ser mãe. Então, para os próximos anos, o plano é isso. A expansão da clínica e para, de fato, eu conseguir ter a maternidade de uma forma mais tranquila. Perfeito. E me fala o que você leva, assim, do seu profissional que você leva para a vida pessoal? Algo que você tenha aprendido, uma habilidade? Olha, do profissional é difícil porque eu não sei se isso está separado. Mas eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com estética e eu comecei a ouvir muitas mulheres, eu acredito muito que a gente começa a ter um olhar mais atento e mais carinhoso até com nós mesmos. Como eu vendo autoestima, eu vendo autocuidado, eu tenho que praticar isso, eu tenho que viver isso. Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar do outro. A gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então, eu tento ao máximo sempre pensar em mim, em ter o meu momento. E autocuidado não é só estética. Eu gosto de deixar isso muito claro. Não é porque eu vendo estética que eu acho que o autocuidado é isso. Autocuidado é você, às vezes, parar um tempo para ler um livro. É você ter um momento seu, é você sair com as suas amigas. Então, eu tento sempre tirar um momento do minha semana ou do meu mês, dependendo da minha rotina, para ter esse momento. Então, eu acredito que conversar com muitas mulheres me faz ter esse olhar mais atento para a minha vida pessoal também. E você falou um ponto que é super importante. Quando a gente, de fato, mergulha no empreender e vive aquilo, a gente acaba deixando esse lado pessoal um pouquinho ali na gaveta. Não, daqui a pouco eu me encontro com as minhas amigas, daqui a pouco eu saio, o jantar pode ficar para amanhã. E isso é tão importante quanto até para a gente ser uma profissional feliz, bem-sucedida, realizada, né? Exatamente. Me fala, Mari, e você? Você acha que tem algo do profissional que você trouxe para o pessoal? Total, né? Assim, não tem como... como eu escuto mulheres todos os dias, a cada atendimento, a gente tem uma troca ali. Então, sempre acaba que eu trago muitas lições que elas mesmas, às vezes, estão me contando e eu estou ali prestando atenção e pensando, caramba, isso serve para mim minha também. vida. Caramba, eu brinco que Deus fala comigo através delas, às vezes, né? Porque, às vezes, você está precisando ouvir uma coisa, a paciente chega e te conta uma coisa, e aí ela estava analisando aquilo e tal. Então, todos os dias eu acabo trazendo um pouquinho disso para a minha vida, mas, assim...
essa questão do autocuidado, de você se olhar com carinho, né? E aí isso entra muito, e isso é uma coisa que é muito difícil, principalmente para quem trabalha com pós-operatório, é você conseguir se cobrar menos. Por quê? Como nós trabalhamos com corpos esculpidos, né? Então a gente trabalha com o corpo que ele foi desenhado ali. Quando você chega em casa e você se olha, o seu corpo não ele é um corpo natural muitas vezes. Então o nosso padrão de beleza ele acaba ficando um pouquinho distorcido, né? Então todos os dias a gente tem que, eu principalmente, né, me olho, eu falo, eu sou assim, tá tudo bem. E aprender a me amar e me aceitar, enfim, e me olhar com carinho do jeito que eu sou, da maneira que eu posso. Então assim, isso é uma coisa que eu trago todos os dias para mim. Né? Então, porque sempre dá para melhorar. É claro que sempre dá para melhorar, mas a gente tem que aprender a se olhar também com amor e com carinho, né? Maravilhosa. E quem é a Mari fora do consultório? Me fala um pouco sobre você, o que você gosta, como é a sua... Quem é a pessoa mesmo por trás da marca? Acho que, assim, eu sou mãe, né? E eu acho que quando a gente é mãe, eu falo que a gente... existe um olhar que só o seu filho vai ter para você, né? Que, enfim, uma relação ali que é muito profunda, é uma coisa muito louca. Então, a Mari esposa, muito carinhosa, gosto muito de estar com eles. Então, como eu passo muito tempo trabalhando, né? O momento que eu estou com eles, que a gente gosta de fazer um churrasco, ficar ali na piscina, brincando, os cachorros e tal, é um momento que eu falo, cara, esse é um momento que eu quero aproveitar. Porque hoje em dia, com o digital, a gente acaba ficando muito ali, né? A verdade é que a gente faz todo esse movimento para viver isso, né? Exatamente. E aí, muitas vezes a gente está ali com a oportunidade de viver aquilo e a gente não está ali. Então, assim, é claro que eu não consigo me desligar totalmente, porque o meu trabalho exige que eu esteja ali o tempo inteiro para as minhas pacientes, até por uma questão de confiança. Então, às vezes acontece alguma coisa que elas me ligam, enfim. Mas é um momento que eu paro, respondo e volto ali pro meu conforto, né? Pro meu lar, pro meu aconchego, pro meu porto seguro, que é onde eu recarrego minhas energias. Então, a mesma coisa que eu sou no consultório, eu sou em casa. Então, assim, não dá para ser 100% a mesma coisa, mas a essência acaba que é a mesma coisa. Então, é o carinho, é o amor, é o afeto. Perfeito. E você, Bianca? Quem é a Bianca fora do consultório? O que você gosta? O que te move? Olha, eu sou mãe de um pet, de um cachorrinho. O nome dele é Botox. Maravilhoso. O nome dele é Botox. Eu sou noiva. A gente já está junto há 12 anos. Já moramos juntos. Estamos aí no processo, né, para casar, formar a nossa família. Mas a Bianca também, ela é filha. Eu tenho um irmão. Sou paulista, não sou carioca, né? Pelo sotaquezinho do S, a gente os alunos acabam sempre percebendo. Sou professora também, né? Tem esse outro meu lado do profissional. Mas a Bianca é uma menina sonhadora. Minha mãe sempre falou que eu sempre sonhava, falava que quando eu brincava com as bonecas, eu brincava que ela estava num escritório, que ela fazia alguma coisa. Então, a Bianca, ela é muito sonhadora. E hoje eu vejo que eu também, além de sonhar, eu tento também ter muito meu pé no chão. O meu noivo, ele é a pessoa que me coloca no eixo, que me traz muito a questão do porto seguro, que me traz também um pouco para a realidade, porque a gente também tem que tomar muito cuidado para não pisar em falso, né? Para não ir além. Então, a Bianca, ela gosta de ver séries, eu sou viciada em batata, adoro tudo de batata, adoro viajar, enfim, a gente tenta sempre se desligar, se desconectar. Nos últimos 2 anos eu venho tentando ter um equilíbrio de vida profissional e pessoal, então é muito difícil se desconectar, mas eu tenho olhado com mais carinho e atenção para minha vida pessoal também, porque é o que eu falei anteriormente. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir cuidar do outro bem, né? E como você se vê daqui a 5 anos, Bianca? Daqui 5 anos, me vejo mãe. Eu não vou falar o número de filhos que eu tenho receio, porque vai que acontece. Eu acredito muito que as palavras têm poder. Tem poder, tá? Eu tenho uma amiga que pediu trigêmeos. Meu Deus! Ah lá, melhor não. Deixa pra lá. Mas me vejo mãe. Eu não vou falar a quantidade que Deus quer mandar, porque eu também tenho medo. Mas me vejo mãe, me vejo com
Talvez 2 unidades Maravilhosa. da clínica. Tenho vontade de levar uma unidade para São Paulo, para minha cidade. Me vejo já casada, me vejo tendo um pouco mais de liberdade do operacional. Esse é um dos meus objetivos. Calma, pacientes. Eu não vou deixar de atender, mas... Tem muita coisa que a gente consegue delegar, Exato, mas reduzir a carga para, de fato, fazer a gerência, que é o que eu gosto, adoro essa parte técnica da estratégia. E eu tenho essas perspectivas tanto para a vida pessoal e profissional. Maravilhosa. E você, Mari, como é que você se vê daqui a 5 anos? Me vejo dando aula, né? Me vejo com uma clínica maior, porque eu também tenho o sonho de proporcionar para as pacientes de cirurgia plástica um atendimento completo. E isso é uma coisa que não depende só da fisioterapia, então envolve outras áreas como nutrição, enfermagem, biomedicina, porque a paciente que faz uma cirurgia plástica, ela quer ter outros acompanhamentos ali, então tudo começa com a cirurgia plástica, mas essa paciente ela quer continuar se cuidando. Então ela passa a se olhar de uma outra forma, cuidar mais do rosto, da pele, enfim. Então acho que é importante que tenha esse acompanhamento global, né, multidisciplinar. Então me vejo com isso, com o meu filho, né, que eu ainda tenho, meus pets, meu marido, que me apoia, sempre me apoiou, sempre foi um grande incentivador, que me ensinou muitas coisas, inclusive a me valorizar também, porque a gente sai da faculdade sem ter muito essa noção de valores, né, e a gente tem muito medo de cobrar, então foi ele que me ensinou toda essa questão financeira ali. E assim, vivendo os sonhos, né? Esses sonhos aí que parecem, né, simples, mas que quando a gente demandam vai muito da gente para realizar. Uma energia muito grande. Ótimo. E vocês falaram de algo muito importante, que para evoluir, para crescer, a gente precisa de fato delegar. Os pacientes às vezes não têm essa noção de tudo que envolve. Gente, envolve financeiro, compra de material, atendimento, tem todo um suporte ali que pode ser dado, além do serviço que vocês prestam, que para crescer a gente precisa delegar e realmente agregar mais pessoas a esse sonho. Não quer dizer se afastar dos pacientes, que eles já têm esse receio, né? Vai me deixar de lado, não vai mais fazer. E não, vocês podem ensinar a técnica de vocês para outras pessoas, atender, transformar mais vidas. Maravilhosa, gente. Meninas, que episódio maravilhoso. Foi uma honra ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo muito gostoso e descontraído. Agora eu vou deixar um espaço para vocês deixarem uma mensagem ou, de fato, falarem sobre o seu serviço, como as pessoas fazem para te encontrar. Pode me encontrar no Instagram, né? @dra.biancacordeiro. Eu trabalho com essa estética mais natural e eu sempre tento falar que a estética não é futilidade, que de fato a gente transforma vidas. Eu vejo o quanto o meu trabalho ajuda pessoas, por exemplo, a conseguirem vagas de emprego. A imagem hoje em dia, eu tenho até um vídeo recente que eu falei, a gente tem uma formação, uma percepção do outro nos primeiros 3 segundos. Então, o meu trabalho hoje, eu vejo que ele é muito além da beleza. Ela é realmente uma transformação de dentro para fora. Maravilhosa. E você, Mari, uma mensagem? Como as pessoas te encontram? Podem me encontrar no Instagram como fisio.marispontes, né? E o que eu quero trazer hoje sobre o atendimento pós-operatório, que é uma coisa que muitas pessoas ainda não têm essa noção, é que o pós-operatório ele vai muito além de uma drenagem linfática. Então, é importante a gente sempre pensar no paciente de pós-operatório como um paciente que vai precisar de uma reabilitação mesmo. Então, quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente pensa num paciente que ele tem uma alteração funcional. Então, quando a fisioterapia entra ali, né, e hoje eu atuo na fase hospitalar ainda, eu consigo movimentar essa paciente, eu consigo trazer para ela um conforto, uma autonomia. Então, uma paciente que muitas vezes ela acha que ela não pode ter movimento nenhum e, através da fisioterapia, ela tem um pós-operatório muito facilitado, porque ela consegue se alimentar sozinha, ela entende que ela pode e deve se alimentar sozinha, que ela pode e deve se movimentar da maneira correta.
Existem infinidades de exercícios. Então, pacientes que têm alterações respiratórias, então elas passam a ter dores porque elas têm medo de respirar. E aí a parte da fisioterapia que entra mostrando, olha, não, você tem que respirar, pode e deve respirar. Então, quando a gente fala de pós-operatório, né, da parte de fisioterapia, ele vai muito além. Ele é, assim, a pontinha do iceberg é a drenagem. Então, assim, o pós-operatório ele é muito mais completo. Quando a gente tem um olhar ali de reabilitação. Então, hoje eu acho que é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Porque muitas mulheres fazem cirurgia plástica e não têm essa noção. Eu acho que vocês trouxeram, de fato, essa importância das duas profissões, né? Porque, de fato, a fisioterapia pós-operatória é uma coisa que normalmente a pessoa só pesquisa quando vai precisar e não tem a menor ideia de como aquilo pode ajudar, de como vai ajudar. Então, acho que a gente cumpriu o nosso papel de educar o público, de fato, mostrar o valor do trabalho de vocês, inclusive na harmonização, que as pessoas acham que é algo que nunca tem necessidade. Às vezes existe uma necessidade, sim, real, porque toca em uma dor, toca em uma questão que a pessoa vive e ela melhora a qualidade de vida, melhora... Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas saiu um artigo científico que fala do uso da toxina botulínica para melhorar quadros de depressão. Nossa. Porque a gente tem determinadas feições quando a gente se olha no espelho e, querendo ou não, pensa naquele dia que você não acorda muito bem. Você já passa o dia meia xoxa e tudo mais. E quando a gente realiza essa questão do Botox em alguns pontos estratégicos para abrir o olhar, deixar você com o olhar mais aberto e tudo, o paciente se olha no espelho e vê uma imagem diferente do sentimento que ele está tendo naquele momento. Então, houve um acompanhamento, né? Esse estudo científico acompanhou mesmo pacientes depressivos e notaram que eles foram melhorando o quadro. Então, quando eu vi isso, que realmente alguém se dedicou para fazer um estudo, eu falo, gente, é exatamente isso. A estética hoje é de fato o de dentro para fora. É fazer você se sentir bem com aquilo que você vê no espelho e você se reconhecer. E você transparecer para o mundo aquilo que você é de verdade na sua essência. Total, eu tô realizada, gente, que a gente conseguiu trazer exatamente o que eu queria. Não falar só de físico, só de estética, de fato, trazer a transformação que vocês causam. Foi um episódio delicioso, a gente interagiu super bem, foi leve, espero que vocês tenham gostado. E você que está aí nos assistindo até agora, comenta o que você mais gostou, comenta se gostou da minha estreia como apresentadora do Impúria Podcast. Foi um prazer e até o próximo episódio.